Oi, meus queridos. Muito bem, nós estamos de volta hoje com a nossa aulinha de matemática. Como nós estamos falando de frações, hoje não será diferente. Hoje nós vamos continuar a falar sobre frações, só que vamos ver hoje as frações equivalentes. E o que seria então, ou quais seriam as frações equivalentes? Elas são frações que representam a mesma parte do todo. 1 sobre 2, 2 sobre 4, 4 sobre 8. São exemplos de frações equivalentes, tá bom? E para encontrar as frações equivalentes, devemos então multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural. É claro que diferente de zero. Vamos então para o livro. Abra o livro na página 112 que nós vamos entender melhor. Vamos para os exemplos então da página 112. Acompanhe comigo. O professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2 ou 1 sobre 2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1 sobre 2, ou 1/2, com a metade de 1 quadrado. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e, em seguida, traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2 sobre 4 ou 2 quartos. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia, ou seja, 1 sobre 2 e 2 sobre 4. São frações equivalentes. Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3 sobre 6, ou 3 sextos. Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área de figuras pintadas por Lúcia, ou seja, 1 sobre 2 e 3 sobre 6. São frações equivalentes. Desse modo, podemos afirmar que 1/2, 2 quartos e 3 sextos são frações equivalentes, crianças. No caso, frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do todo. Observe. 3 quintos é igual a 3 vezes 2 igual a 6. 5 vezes 2 igual a 10, que é igual a 6 vezes 2, que é igual a 12. 10 vezes 2, que é igual a 20. Então, aqui eu vou ter um exemplo de fração equivalente. Neste caso, 3 sobre 5, 6 sobre 10 e 12 sobre 20 são frações equivalentes. Então, note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. Muito bem, crianças, vocês conseguiram compreender? Então, a partir de agora, nós vamos para as atividades das páginas 114 e a página 115. Vamos puxar então a vinheta das atividades, tá bom? Número 1. Complete o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. Veja o modelo. Número 2. Complete as frações para que se tornem equivalentes. Número 3. Complete as frações equivalentes e, em seguida, represente-as preenchendo os retângulos adequadamente abaixo. Página 115, atividade de número 4.
Observe as partes pintadas e escreva as frações que equivalem a 2/4, ou 2/4. Tem A, B, C e D. Número 5. Circule as frações equivalentes a 4/6, ou 4/6. Número 6. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Para formar um inteiro, são necessários 4 pontos, verdadeiro ou falso? 1/2 é equivalente a 4/8, verdadeiro ou falso? Quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração, verdadeiro ou falso? Para encontrarmos uma fração equivalente, devemos multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador por números diferentes, verdadeiro ou falso? Para saber se duas frações são equivalentes, devemos ver se seus denominadores são primos, verdadeiro ou falso. Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto sobre as frações equivalentes. Se não conseguiu acompanhar, faz o que a tia sempre falou para vocês. Volta o vídeo, volta quantas vezes for preciso. Tá bom? Meus amores, fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!